De agora, o candidato Daniel Coelho responde a perguntas de internautas ao vivo aqui na TV 45. E não custa lembrar que esta é uma iniciativa inédita nas campanhas eleitorais do Recife. Neste ano, pela primeira vez, o eleitor está tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo um candidato na internet e fazer as suas perguntas. Este espaço reflete o que é a candidatura de Daniel Coelho, uma candidatura transparente, democrática e moderna. Hoje vamos responder a perguntas que já chegaram em nosso site e outras que chegarão ao vivo. Daniel, boa noite. Boa noite, Luciana, boa noite. Vocês estão nos acompanhando pela internet, essa audiência crescente, a repercussão maior ainda, nós caminhando na rua, a gente sempre escuta, né, as pessoas dizendo que estão acompanhando a nossa ação aqui pela web. Estivemos agora no bairro do Jordão, acabei de chegar, o calor das ruas realmente está muito grande, é uma onda verde que está se espalhando pela cidade do Recife. Queria agradecer, né, às pessoas do Jordão que nos receberam hoje com muito carinho, como também quero agradecer a todo mundo pelo crescimento de nossa candidatura. Hoje nós tivemos notícia boa, pesquisa colocando o crescimento de nossa campanha, assumimos agora o 3º lugar, então mais um passo foi dado. É continuar nesse mesmo ritmo, conversando com as pessoas, colocando nossas propostas e fazendo realmente a mudança acontecer no Recife. Muito obrigado a vocês pelo apoio que a gente está recebendo. Daniel, antes de começarmos a bateria de perguntas dos nossos internautas, eu gostaria que você respondesse uma pergunta minha. Por que o Recife, antes uma Veneza, se transformou numa cidade caótica, mal cheirosa e desordenada? Olha, o Recife perdeu o rumo. Infelizmente, o Recife, há 50 anos atrás, era a 3ª cidade mais importante do país. Você tinha Rio e São Paulo, depois a referência era o Recife. Era assim na educação, era assim na saúde, era assim no desenvolvimento econômico. Ficamos para trás porque os governos começaram a se preocupar mais com a política do que com a cidade. Tá aí as brigas que aconteceram esse ano, todo mundo viu, né? Os partidos começaram a brigar, tira prefeito, coloca prefeito, depois quem estava junto se divide, quem foi inimigo de vida se junta para tentar ficar no poder, ou seja, todo mundo praticando a mesma velha política. Se você observar, são os mesmos grupos, as mesmas pessoas que estão governando essa cidade há 50 anos. É por isso que as coisas não têm mudado. E aí entra e sai prefeito, entra e sai governante e as coisas continuam da mesma forma. Por isso, infelizmente, o Recife perdeu o rumo e a gente quer colocar de novo o Recife no seu caminho, né? No caminho de destaque que o Recife sempre teve, como a capital mais importante do Nordeste, como uma cidade de destaque no Brasil. Então, para isso, a gente precisa mudar a política, precisa começar a governar mais para o povo e menos para os partidos, menos para os políticos. Daniel, agora nós vamos para as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando. Nós temos aqui algumas perguntas que acabaram de chegar no site para você responder. Vamos à primeira pergunta. Felipe Barros pergunta: Daniel, qual sua proposta para o caos que é a cidade quando fica na chuva? Tudo alagado. Olha, Felipe, questão dos alagamentos, né, tem um fato que é evidentemente geográfico. A gente tem uma cidade que é no nível do mar ou às vezes abaixo. Nós temos, claro, quando chove, a possibilidade de alagamento em qualquer cidade do mundo, até no primeiro mundo alaga. Agora, por que o Recife alaga mais e alaga mais fácil? Porque nossas galerias ficam entupidas, é lixo demais na rua. Então você tem um problema grave. Primeiro ponto, na coleta de lixo da prefeitura, que é mal feita. Ela é feita, né, em dias escalonados. Nós vamos fazer coleta de lixo diariamente na cidade, para poder diminuir esse lixo na rua, ou seja, melhorando a limpeza pública. Mas também trabalhando na educação ambiental. É extremamente importante que as pessoas compreendam que nós temos que cuidar do espaço público como sendo nosso. Se a gente joga lixo no chão, depois vai para a galeria, vai para o canal, entope, quando chove, volta o lixo e a água para a nossa casa. Como é que a gente vai trabalhar a educação ambiental? A gente já tem hoje educação ambiental nas escolas do município, inclusive foi uma lei de nossa autoria enquanto vereador. Mas agora a gente quer muito mais. Nós queremos usar a verba de comunicação e publicidade que está disponível na prefeitura para fazer a educação ambiental. No ano de 2009, foi investido 14 milhões de reais em comunicação e publicidade. Em 2010, 15 milhões. 2011, 15 milhões. E esse ano, só até agora, investiram 16 milhões de reais em comunicação e publicidade. Essa verba, ela não é do prefeito. Ela tem, infelizmente, sendo utilizada para mostrar que o prefeito é bom, para tentar promover o próprio prefeito e o seu partido. Isso é um erro. Esse dinheiro não é dele, muito menos do seu partido. Esse dinheiro é seu, esse dinheiro é da cidade, esse dinheiro é de todo mundo que mora aqui. Então como é que a gente tem que usar essa verba? Para promover a educação ambiental, para mostrar às pessoas que quando ela joga o lixo no chão, entope a galeria, para mostrar à população que nós temos que cuidar do espaço público como cuidamos da nossa casa. Por que o cidadão vai dentro do shopping e não joga no lixo no chão? Pisa na calçada, joga fora. Por quê?
ele respeita o espaço privado e não respeita o espaço público que é dele. Então são esses conceitos que a gente quer passar, conceitos de civilidade, as pessoas respeitarem no trânsito pedestre, a faixa, ou seja, usar a verba de comunicação e publicidade não ao nosso favor. Não quero usar a publicidade para me promover, eu quero usá-la para trazer benefícios para a cidade. Com essa mudança nós vamos conseguir fazer a educação ambiental rapidamente na cidade do Recife. Vamos a outra pergunta. A Valéria Serra Azul Albuquerque pergunta: como os partidos majoritários conseguem afirmar que vão fazer tanta coisa quando todos nós sabemos que o orçamento é o mesmo, independentemente de quem vai ganhar? Eles vão fazer mágica com o dinheiro? Verdade, Valéria. Isso, inclusive, tem sido dito por nós nos debates, no nosso próprio programa, no Guia Eleitoral, né, da impossibilidade de você sair prometendo tudo. O orçamento é o mesmo, cada candidato, né, quem vem a ser o prefeito do Recife, nós só temos uma certeza, de que ele vai ter o mesmo dinheiro dos demais. Como é que o cara chega em eleição e aí sai prometendo centenas de hospitais, de escolas? A eleição parece que virou um concurso de promessa. É para ver quem promete mais. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Há 4 anos atrás, quando João da Costa foi eleito prefeito, ele tem um programa de governo. Vocês que são aí internautas, dê uma pesquisada na internet, dá uma olhada no programa de governo de João da Costa, do candidato que foi apoiado por Eduardo Campos, por Lula, por Humberto Costa, por todos eles votaram em João da Costa. Ele prometeu tanta coisa e não fez quase nada. Prometeu fazer 10 policlínicas na cidade, fez apenas uma. Prometeu fazer 14 oficinas multiculturais na cidade, não fez nenhuma. Prometeu fazer saneamento em 80% da cidade do Recife, não fez quase nada. O Recife continua apenas 30% saneado. Então a gente está fazendo uma campanha muito diferente da deles. Em vez de estar aqui chegando para vocês e prometendo construir centenas de hospitais, em vez de estar prometendo construir centenas de escolas, nós estamos falando de princípios administrativos. Nós estamos falando de como a gente vai decidir, o que é que vai nortear nossas decisões. Porque quanto a um princípio, eu não tenho como lhe enganar. A sinceridade é a maior diferença da nossa candidatura em comparação com as demais. Porque a gente está querendo prometer e está querendo dizer a você como é que a gente vai governar, como vamos decidir, como vamos usar o recurso público. E o que a gente vai querer é, com esse recurso, fazer o máximo, melhorar ao máximo a saúde, a educação, dar resultado no trânsito. Então esse é um novo conceito, inclusive, de campanha. Quando a gente fala que a nossa candidatura representa a renovação, é porque nós estamos renovando, não é somente com um candidato jovem que está falando com vocês na internet. Nós estamos renovando na maneira de comunicar, nós estamos renovando na maneira de fazer compromisso e nós vamos renovar a partir do ano que vem na maneira de governar. Agora vamos à pergunta de Wellington Leão. Boa noite, candidato. Você fala sobre colocar ar-condicionado em todos os ônibus. Gostaria de saber se corremos algum risco de haver um aumento abusivo na passagem de ônibus com esse efeito. E também o porquê desse projeto não ter ido para frente algum tempo atrás. Obrigada. Olha, Wellington, sua pergunta é boa e eu fico feliz porque já estão começando a detalhar um pouco o nosso programa de governo, né? Sinal de que realmente vocês estão interessados, estão pesquisando. Há alguns anos atrás, eu acho que o recifense lembra, nós tínhamos as combis, que era um transporte regular que circulava na cidade como um todo. Quando retiraram as combis, o que é que foi feito? Um compromisso de que com a retirada das combis, todos os ônibus teriam ar-condicionado. Começou-se a colocar ar-condicionado nos veículos e depois, para benefício apenas dos donos de empresa, recuou-se, tirou-se o ar-condicionado dos ônibus. Nós não precisamos aumentar a tarifa para isso de forma alguma. Hoje, de forma equivocada, a tarifa de ônibus ela é única e exclusivamente paga pelo cidadão, pelo usuário, o que está equivocado em alguns momentos. Por exemplo, você tem a polícia militar que não paga passagem, o policial ele tem direito de entrar e usar do ônibus sem pagar passagem. Não tem nenhum problema não, a gente não vai querer tirar a passagem gratuita do policial militar não. Agora, quem tem que pagar essa conta é o governo do estado. Está errado que o militar ande no ônibus e você como usuário pague. Por que você como usuário tem que pagar a gratuidade? Toda empresa ela dá o vale-transporte para os seus funcionários. Por que o governo do estado, que é o patrão do policial militar, ele não paga a passagem do policial militar? Está completamente equivocado esse sistema, onde apenas o usuário paga o preço da passagem. Por isso que a gente tem uma passagem tão cara. Nós vamos querer discutir isso. Nós vamos querer discutir que a gratuidade ela seja paga pelo responsável, pelo governo, para a gente conseguir melhorar a qualidade do ônibus, colocar isso num outro patamar e fazer com que ele tenha ar-condicionado, com que ele ande mais rápido, sem ter aumento de tarifa. Então, sua preocupação ela é extremamente importante e nós estamos já de olho nisso. Nós queremos um ônibus de mais qualidade, sem aumento de tarifa. Agora vamos à pergunta de Gabriel Alexandre. O que precisamos para ter um Recife moderno e desenvolvido?
Olha, a gente precisa começar a mudar princípios, precisa mudar a lógica administrativa. Nós já falamos um pouco, né, de governar para a população e para a sociedade. A Prefeitura do Recife, ela conseguiu nesses últimos anos, nessa gestão atual, ela saiu de 3 mil comissionados para mais de 7 mil. Tem 35 mil funcionários na Prefeitura. Poucos deles, né, alguns servindo à população e muitos servindo aos políticos e aos partidos. A gente quer servidor trabalhando na saúde, na educação, a gente quer interação na área de tecnologia, nós temos um porto digital na cidade do Recife que precisa ser melhor utilizado, ou seja, a gente começar a governar com o conceito de que todas as decisões e os recursos, eles têm que estar voltados para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Esse é um formato mais moderno de governar, é um formato mais eficiente. No nosso governo, nós não vamos ter essa coisa de secretário indicado por partido, por político, por padrinho. Nós vamos querer os melhores profissionais. Por que aqui numa empresa privada, né, quando vai se contratar um diretor, um gerente, vai se buscar o quê? Quem tem o melhor currículo, quem estudou numa boa faculdade, quem tem experiência, quem tem competência comprovada. Por que na política nós temos que aceitar essa coisa da indicação? Bota fulano porque foi indicado pelo partido tal. Não pode ser assim. Nós queremos os melhores, os quadros mais eficientes, para a gente poder transformar o Recife numa cidade moderna, numa cidade, né, com a visão de futuro, né, numa cidade de vanguarda, que é inclusive a nossa história. O Recife já foi uma cidade de vanguarda. O Recife já foi uma cidade do futuro. Né? Hoje, infelizmente, a gente ficou para trás. Então vamos colocar assim um modelo mais democrático, mais eficiente e mais moderno de governar nessa cidade. Vamos à pergunta agora de Joás Lira. O que você pretende fazer para trazer e incentivar turistas a vir visitar o Recife? Pois é visto que ele tornou-se um lugar totalmente inviável para ir à noite. Relate um pouco sobre seus projetos sobre esses assuntos. Olha, a questão do turismo ela é fácil de ser compreendida. O Recife tem apenas 11 mil leitos de hotel. Natal tem 22 mil leitos, Fortaleza 25, Salvador 25. Nós temos menos da metade de leito de hotel do que a cidade de Natal. Inadmissível isso. Perdemos espaço. Né? O Recife, ele hoje não é mais visitado. E por que não é? Porque nós perdemos qualidade de vida. Por que Paris é a cidade mais visitada do mundo? Porque a cidade é segura, bem iluminada, tem calçadas de qualidade, tem transporte público eficiente. O Recife se tornou uma cidade suja, uma cidade mal cuidada, uma cidade parada no trânsito, uma cidade insegura. Quando nós resgatarmos a qualidade de vida para nós que vivemos aqui, essa cidade vai voltar a ser atrativa para o turista. Mas antes disso, e já nesse processo de mudança, nós precisamos pegar as áreas turísticas e transformar elas no piloto da cidade do futuro, no projeto do Recife que a gente quer. O Recife Antigo é uma área simbólica. Há bem pouco tempo atrás, as pessoas chegavam no Recife, chegavam no aeroporto dos Guararapes e já diziam diretamente para o taxista, eu quero ir para o Recife Antigo. Hoje em dia o Recife Antigo é a cara do abandono. A droga tomou conta, o turista muito pouco vai lá. Por quê? Está inseguro, porque está sujo, está feio e mal cuidado. Aquele espaço ele pode ser completamente seguro. Nós temos apenas 4 entradas e 4 saídas. O Recife Antigo é uma ilha. Por que não, né, monitorar a entrada e saída do Recife Antigo, colocar a câmera de vídeo em todo o bairro? A gente está falando aqui com um custo tão baixo pela internet, um webcam. O que custa espalhar a câmera no Recife Antigo todo e fazer um monitoramento através, né, de um sistema de computação? Isso é muito barato, é uma questão de iniciativa. Como também fazer o resgate do Recife Antigo com a sua história. Ali nós temos o Porto Digital, ali nós temos a tecnologia do Recife de 50 anos à frente. Imagine isso dialogando com o Recife de 200 anos atrás. Trocar a iluminação pelas luminárias, né, que simulem os lampiões, né, que simulem os candeeiros de antigamente. Fazer com que a gente restrinja o uso do carro dentro do bairro do Recife, apenas permitindo a carga e a descarga em horários pré-determinados. Fazendo edifício garagem nas 4 entradas do bairro, a gente pode fazer com que o bairro seja um bairro de pedestres, de ciclistas, com que ele tenha, né, realmente a cara do Recife histórico. Fazendo também e colocando a questão do bairro de Boa Viagem, precisa ser visto. O turista chega e normalmente se hospeda em Boa Viagem, ali é o bairro turístico. Não é olhar por Boa Viagem porque é o bairro dos ricos, é olhar porque ali a gente tem o turista. E nesse sentido nós precisamos dar condição do turista caminhar. Não é normal, né, a gente perceber que hoje o turista não pode sair do seu hotel e ir para um restaurante a pé. Por quê? Rapidamente ele vai ser aconselhado a não fazê-lo pela questão de segurança. Então nós temos que monitorar também com vídeo essas regiões de Boa Viagem, principalmente as proximidades dos hotéis e começar a trabalhar a questão das calçadas para que os turistas ali possam caminhar. Precisamos resgatar o Recife, precisamos melhorar a nossa qualidade de vida para atrair de novo o turista, né, já que o turismo é uma indústria limpa, que não polui, que gera muito emprego e traz muito benefício à cidade.
Daniel, um dos principais problemas da nossa cidade hoje em dia é a segurança. Eu gostaria que você assistisse com a gente uma matéria da nossa repórter Maria das Candeias e depois comentasse sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. Caminhar tranquilamente pelas ruas da cidade é algo cada vez mais difícil. A gente não está seguro em lugar nenhum. Se você está no ônibus, você teme ser assaltado. Se você vai para o trabalho, dependendo do horário também, algumas ruas estão bem desertas e realmente a gente está inseguro em qualquer local. Dona Maria lembra do tempo em que saía de casa sem medo. Era uma beleza tranquila, a gente andava, a gente vinha à noite, a gente ia para o barzinho, ia tomar um sorvete, ninguém tinha medo de andar na rua, mas hoje em dia nada disso a gente faz. O perigo se espalhou pelos 4 cantos do Recife. Difícil é encontrar um bairro onde os moradores se sintam seguros. Hoje em dia, infelizmente, tudo violento, desde ônibus, desde metrô, nas ruas, na porta de casa, não tem mais violência, mas tranquilidade não. Acabou. Imagine morar em um lugar onde o medo simplesmente tomou conta e a criminalidade parece vencer a batalha. Somente aqui no Recife, no ano passado, foram registrados quase 700 assassinatos. Está na internet. Hoje o Recife é a 5ª na lista das capitais mais violentas do país. Está em 5º lugar, né? Mais perigoso aqui de Pernambuco é o Recife. Fica difícil para a gente não tem segurança nenhuma. Hoje a gente só anda assombrado. Anda assombrado, porque você está vendo a hora acontecer alguma coisa com você. Você sai de casa, não sabe que vai voltar. Está no ar. Então, vamos comentar agora sobre a matéria? Vamos lá. Eu acho que a questão da segurança é extremamente grave. Vocês viram, né, os depoimentos que foram feitos e que não são... isso não é uma peça de ficção. Quem mora no Recife sabe que a cidade está muito insegura. A gente preparando, né, e tentando descobrir as cidades que conseguiram combater a violência, nós podemos perceber claramente que você tem 2 responsabilidades em relação à segurança. Uma que é do Estado, essa é do governo do Estado, a questão do policiamento, é a mão forte e a mão repressora. Mas a gente tem uma ação que é do município, que é a mão amiga, a mão social, a mão que efetivamente vai combater o que causa a violência. Esse ano, me preparando para ser candidato a prefeito dessa cidade, visitei o país da Colômbia, mais especificamente a cidade de Medellín, uma cidade do tamanho do Recife, com 1,5 milhão de habitantes, uma cidade até mais pobre que a nossa, e que tinha 150 assassinatos a cada 100 mil habitantes há 6 anos atrás, não é há 20 não, há 6. Conseguiram sair de 150 assassinatos a cada 100 mil habitantes para apenas 22. Só num dado comparativo, o Recife tem 49 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Eles tinham uma situação 3 vezes pior do que a nossa e estão bem melhores do que nós. Como é que eles resolveram? A ação social nos bairros. Bibliotecas públicas, aula de teatro, de cultura, de lazer e de esporte nas áreas de alta criminalidade. Nós precisamos fazer isso no Recife. E não precisa prometer nada novo, não precisa inventar, não precisa dizer que vai fazer um novo projeto. Não, a gente tem no Recife já 7 áreas, 7 centros sociais urbanos, foram inaugurados nos anos 80 e que estão abandonados numa parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. Parceria porque o governo do Estado é o proprietário dos espaços e a Prefeitura é responsável pela sua manutenção e funcionamento. Esses espaços estão exatamente nessas áreas de vulnerabilidade, no bairro dos Coelhos, no bairro da Mostardinha, no Alto Santa Terezinha, no Alto do Mandu, em Peixinhos, Totó, ou seja, diversas regiões da cidade. Nós vamos resgatar esses espaços, eles já estão disponíveis, precisa colocar em funcionamento. E a partir daí, colocar lá equipamento público de qualidade, biblioteca com internet, com filme, com a possibilidade dos jovens passarem lá à tarde interagindo com educadores sociais, aula de teatro, aula de cultura, o apoio e o suporte a essas atividades vai fazer com que os jovens, em vez de estar na rua, usando droga, fazendo pequenos delitos, que eles estejam dentro do espaço público, tendo cidadania. Essa é a maneira mais eficaz de combater a violência. Isso foi sucesso, como disse, no bairro da Colômbia, está sendo sucesso agora no Rio de Janeiro. Tantas cidades estão fazendo, por que a gente não faz? É porque a Prefeitura deixou de lado a compreensão de que essa ação social, essa mão amiga, é responsabilidade do prefeito. E nós vamos assumir essa responsabilidade sem precisar prometer nada novo, fazendo com que o que eles abandonaram volte a ser um espaço público, um espaço de qualidade para a cidade. A Macina Moraes pergunta: Daniel, gostaria de saber que proposta você tem para o canal do Arruda e sua manutenção, vendo que este é um grande problema tanto para as regiões afetadas
quanto para os seus entornos. Como é o nome? A Marcina Moraes. Marcina, o canal do Arruda impressiona. Nós fizemos, eu não sei se você assistiu, está aí no nosso site, nós fizemos um guia eleitoral que foi um sobrevoo da cidade do Recife. Nós pegamos um helicóptero para mostrar a cidade do Recife por cima. E fiz questão de pedir ao piloto que passasse no canal do Arruda, para mostrar o lixo que fica entulhado ali. É impressionante a quantidade de lixo no canal do Arruda. A cidade toda tem muito lixo, mas ali parece que tem mais. A gente já falou aqui da educação ambiental, de usar a verba de publicidade em favor do conceito da educação ambiental. Mas naquele caso ali em específico, não é só através da comunicação, não. Nós precisamos de agentes ambientais para irem na casa das pessoas que moram no entorno, mostrando... Desculpe. Mostrando a importância das pessoas cuidarem daquele espaço. Porque quando chove, quando alaga, esse lixo volta para dentro da casa das pessoas. As pessoas passam a adoecer. Então é muito importante a gente trabalhar a questão da educação ambiental e ali precisa também de um reforço na coleta e na limpeza urbana. Porque realmente é algo muito grave. Inclusive a gente sabe que tem muita gente que fica ali fazendo, né, separação de lixo, catador que vai para a beira do canal para separar o lixo e o que ele não quer joga para dentro. Nós precisamos abrir cooperativas para que esses catadores tenham um espaço correto para fazer esse trabalho. Não pode ser de forma alguma na beira do canal. Exatamente. Então vamos a mais uma pergunta que está acabando de chegar. Danilo Gomes. O Danilo pergunta: Daniel, mas você é de um partido que já esteve muitos anos no poder. Isto não é a velha política? Olha, meu partido, o PSDB, nunca governou a cidade do Recife, também nunca governou o estado de Pernambuco. Sou de uma nova geração de políticos, ingressei na vida pública no ano de 2005, sempre querendo trazer novos conceitos para a política. Então não posso responsabilizar o meu partido pelo Recife ou pelo Brasil. Meu partido já governou o Brasil, já teve o presidente Fernando Henrique, e eu acho que ninguém vai deixar de reconhecer que ele foi importante no momento da história. Foi o presidente responsável pelo fim da inflação. Eu não tenho aquela visão da política de que meus adversários eles só fazem errar, ou de que quem está do meu lado só acerta. No governo dele tiveram acertos, tiveram erros, é natural. Mas eu acho que todo mundo reconhece que o fim da inflação foi bom para o Brasil. Como eu também não tenho problema de reconhecer que o Bolsa Família do governo do PT foi bom para tirar as pessoas da miséria. Isso são duas coisas consolidadas. Como também ninguém vai querer chegar aqui e dizer que o mensalão não existiu ou de que não foi ruim para o Brasil. Ou seja, o que é verdade, o que é fato, é fato. Não gosto de tapar sol com peneira. O meu partido, como os demais, tem erros e acertos. O que a gente está fazendo agora é trazer uma nova política para a cidade do Recife. O PSDB acreditou que nós podíamos fazer isso. É o partido que trouxe o candidato com as ideias mais modernas, as ideias mais modernas e mais conectadas com o tempo atual. Nós temos hoje total liberdade para construir dentro do PSDB, com você e com a sociedade, uma campanha diferenciada, uma campanha transparente e com essas propostas que são as mais modernas para a cidade do Recife. Então não vejo nenhum problema, né, em relação ao nosso partido, porque é ele que está acreditando nesse novo processo. Eu vejo aí em algumas outras legendas, em alguns outros partidos, os mesmos candidatos desde 1980, são as mesmas pessoas, não tem renovação, não tem ideia nova, nós estamos trazendo algo de diferente. Então, eu acho que isso realmente é algo inovador e está sendo promovido em conjunto pelas pessoas que entraram conosco no PSDB, pelas que já estavam, que estão aceitando essa mudança e esse novo momento. O Marcelo Vilela pergunta: Daniel, qual o seu posicionamento sobre a navegabilidade do rio Capibaribe? Marcelo, questão do Capibaribe, né, o que a gente fica, é realmente uma coisa que eu já tenho dito em alguns debates com outros candidatos, é perguntar a eles que estão governando há tanto tempo, por que é que não fizeram? É tão fácil, é tão barato. Né, e todo mundo chega e promete. Ganharam a eleição, ganharam o governo do estado, ganharam a prefeitura e não fizeram. Precisamos navegar o Capibaribe. Precisamos fazer dele um canal para escoar, inclusive, e resolver a questão do trânsito da mobilidade. Extremamente importante. Nós podemos ali, né, fazer circulação de carro. E hoje tem dinheiro disponível. Você tem um projeto chamado Capibaribe Melhor. E aí veja o que é o conceito da velha política. São milhões e milhões de reais que estão disponíveis. E sabe o que eles querem fazer com o dinheiro? Passar uma via expressa pela lateral do rio. Por que não usar o dinheiro para fazer a navegação? Quer dizer, não dá para a gente estar renovando essas velhas promessas e ver que nada acontece depois. Nós vamos navegar o Capibaribe sim, porque o recurso já está disponível e nós vamos fazer um novo conceito de cidade. Em detrimento de estar fazendo viaduto e ponte, nós vamos navegar o rio, nós vamos fazer ciclovia, nós vamos fazer calçada, nós vamos fazer corredor exclusivo para transporte público. Vamos agora para a pergunta de Natália Kalina.
Daniel, eu quero votar em você, mas fiquei sabendo do julgamento do TCE que você foi condenado a pagar R$18 mil sobre questões de notas frias. E isso me deixou insegura. Você pode me esclarecer? Claro, o maior prazer a gente fazer o esclarecimento. Hoje não tenho nenhum tipo de condenação. O que houve foi há 6 anos atrás, houve uma acusação em cima da Câmara Municipal, não só comigo, mas com todos os vereadores. Os assessores de gabinete, do meu e dos demais, no final de todo mês prestavam contas de suas despesas, do combustível dos seus carros, do almoço, das despesas com cópias, com material gráfico. Eles iam lá e prestavam conta, cada um de sua atividade. A Câmara tinha um controle interno. O que é que deveria fazer o controle interno? Analisar as notas. Quando a nota era correta, automaticamente reembolsava o servidor público. Esse era o processo de funcionamento da Câmara. O controle interno falhou, deixou de identificar notas que estavam erradas. No momento que eles falharam, isso foi identificado, fiquei sabendo desse erro e aí imediatamente nós devolvemos todos os recursos que estavam sendo questionados. Depois a gente foi brigar na justiça para provar nossa inocência. Mas não houve prejuízo em um só minuto aos cofres públicos. Então estou muito tranquilo em relação a esse fato. Era algo que não era de nosso controle, era algo de controle da própria administração da Câmara de Vereadores, mas não deixei que fosse gerado prejuízo aos cofres públicos em um só momento. Gostaria muito que outras coisas que aconteceram nesse período, como consultorias que nós denunciamos, como dispensas de licitação irregulares, também tivessem sido sanadas e a gente pudesse dizer o mesmo, de que não houve prejuízo aos cofres públicos. Infelizmente, nesses outros casos houveram. Então, esse é um caso que está completamente explicado, por isso, inclusive, que tenho o orgulho de dizer que sou um candidato ficha limpa, sem nenhum processo a responder. Daniel, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas para encerrarmos, vamos para a nossa última pergunta. A Rebeca Pinheiro pergunta: gostaria de saber se existem recursos disponíveis suficientes para a conclusão do projeto de informatização na área de saúde. A Rebeca tinha me perguntado hoje no Twitter e eu pedi para ela entrar ao vivo. Obrigado por estar aqui fazendo a pergunta. Olha, a questão da informatização da saúde não é questão de custo. A gente tem usado um exemplo, e eu vou repetir, já foi para a TV, mas eu acho que isso exemplifica. Se você vai na prefeitura e entrega lá seu documento, o computador indica quanto você deve de IPTU. Ou seja, a tecnologia já está na área de cobrança. Por que ela não está na saúde? Por que no posto de saúde, com o seu documento, a gente não tem a informação? Então a tecnologia já existe, não precisa de muito recurso novo, não. A gente está falando de uma questão que é muito mais simples, é a questão de gestão, é uma questão de eficiência, é uma questão de utilizar o recurso público de forma correta. Por que informatizaram as finanças do município e não a saúde? Se tem tecnologia, nós vamos colocar ela disponível para a saúde, para servir o povo. Tem ações tão simples, olha, lá na cidade de São Paulo, eles chegam a mandar um SMS, uma mensagem de celular, para o paciente, confirmando hora da consulta, nome do médico e local. Qual é o custo disso? Será que o custo disso é alto? Comparado com os custos que a gente tem, com consultorias, com esse excesso de cargos comissionados, tudo isso é muito pouco. Com eficiência na utilização do dinheiro público, nós vamos fazer no primeiro momento a informatização da saúde, para que depois a gente vá pensar, inclusive, na contratação de novos profissionais e construção de novas unidades. Mas esse vai ser o primeiro momento, porque exatamente o custo para isso é pequeno. Então, podem ficar tranquilos, esse vai ser o primeiro compromisso na saúde. Nós vamos fazer um sistema de gestão bem mais rápido, bem mais ágil. Viu? Obrigado aí, Rebeca, pela oportunidade de esclarecer. Obrigada a você que esteve conectado conosco. Lembrando que estaremos ao vivo aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras no site danielcoelho.com.br para discutir os problemas da nossa cidade e mostrar as soluções e as propostas de Daniel Coelho para o futuro do Recife. Daniel, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a vocês por terem acompanhado esse programa, dizer que curtam nossa fanpage, vão lá, interajam conosco no Facebook, nos sigam no Twitter, para a gente estar sempre comunicando, aí, fazendo essa comunicação através da internet. E uma coisa que eu tenho pedido sempre ao final de cada programa, nós já estamos em primeiro lugar na internet, não tem nenhum outro candidato com tanto apoio dos internautas, da juventude, das pessoas que estão conectadas e que estão buscando informação. Qual é o nosso desafio agora?
É falar com mais alguém, com aquela pessoa que não usa a internet, que se informa pouco, que não gosta de política e convencer. Você que está aí, que já está acreditando que nós estamos trazendo mudança e renovação para o Recife, convença a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, nos ajude a multiplicar essa ideia. Estou contando com você para a gente continuar crescendo. Obrigado. Essa semana foi uma semana de vitória. Crescemos, assumimos o 3º lugar e agora é uma caminhada só até o 2º turno. Eu tenho certeza que a gente vai contar com você nessa jornada. Obrigado, até a próxima.